Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar da Primeira Guerra Mundial. Favor, deixe seu like. Vamos começar. Preparativos para a Primeira Guerra Mundial. De acordo com diversos historiadores, o final do século XIX é considerado o período em que as grandes potências europeias se prepararam para um vindouro conflito. Isso porque uma desenfreada corrida armamentista marcou a renovação do poderio militar de diferentes nações europeias. Em certos casos, as armas surgidas nesse período tiveram grande importância para que os países imperialistas pudessem garantir o controle de seus territórios na África e na Ásia. No entanto, o controle sobre regiões já conquistadas não era suficientemente capaz de refrear a disputa por outros territórios. Tal questão atingia principalmente a Itália e a Alemanha, que unificaram seu território tardiamente e almejavam ampliar suas zonas de ação imperialista em regiões onde outras nações europeias já exerciam seu domínio. Com isso, o clima de disputa política e territorial promoveu a formação de diversas alianças políticas que visavam proteger o interesse de cada nação imperialista. No ano de 1873, o estadista alemão Otto von Bismarck tentou estabelecer um acordo para a formação da Liga dos Três Imperadores. Esse acordo visava alinhar os interesses entre a Alemanha, a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Entretanto, a discordância da Rússia frente à dominação austríaca na região dos Balcãs logo inviabilizou a consolidação desta liga, desfeita em 1878. Tempos depois, a Alemanha visou formar um outro pacto com a criação da Tríplice Aliança. Dessa forma, no ano de 1882, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formaram essa nova frente de cooperação política e militar. A aliança entre austríacos e alemães se dava por conta da proximidade de seus interesses econômicos. De outro lado, a Itália buscava meios para impulsionar seu mercado na esperança de conquistar novos territórios a partir de sua entrada na Tríplice Aliança. Logo em seguida, a mobilização desses países preocupou as demais nações europeias. A Inglaterra, tradicional força do capitalismo industrial, observou com apreensão o crescimento do dinâmico e avançado parque industrial alemão. Ao mesmo tempo em que os alemães se mostravam como grandes concorrentes comerciais, também preocupavam a Inglaterra com seu interesse em formar uma opulenta frota naval. Dessa maneira, a Alemanha também dava sinais de que seu projeto de expansão seria sustentado por um temível reforço militar. Ao mesmo tempo, a França tinha interesses em fazer oposição à expansão econômica alemã, que ganhou forças logo depois de derrotar os franceses na Guerra Franco-Prussiana e controlar as províncias francesas da Alsácia e da Lorena. Antes de se aproximarem dos ingleses, o governo francês já havia estabelecido, em 1894, acordos com a Rússia, que fazia franca oposição à dominação austríaca nos Balcãs. Logo em seguida, franceses e ingleses entraram em acordo com a assinatura da Entente Cordiale. Em 1907, Rússia, Inglaterra e França traçaram os últimos acordos que deram origem à chamada Tríplice Entente. Dessa forma, duas alianças militares polarizavam as disputas da época e, com isso, deixavam clara a ideia de que o menor desentendimento poderia ser justificativa suficiente para que um grande conflito acontecesse. A motivação veio somente em 1914, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Antecedentes e motivos da Primeira Guerra Mundial. Em meados do século XIX, a Europa atravessava a segunda fase da Revolução Industrial, quando outros países passavam pelo processo de industrialização. As unificações alemã e italiana, ocorridas no mesmo período, acirraram a concorrência dessas potências para expandir o domínio econômico em outras regiões, como a Ásia e a África. Essas unificações se deram por meio de guerras entre as nações europeias. O neoimperialismo foi o domínio europeu sobre o continente asiático e africano. Além das questões econômicas, a cultura foi outro fator importante para o domínio europeu nesses continentes. A Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia eram consideradas inferiores e necessitavam desse domínio externo para aderir à civilização. O lucro obtido nessa exploração possibilitou às potências europeias grande investimento na produção de armas de guerra, tendo em vista que o neoimperialismo acirrou as disputas entre elas. Outra área que recebeu investimentos foi a cultura, por isso o período anterior à Primeira Guerra Mundial é denominado Belle Époque, ou seja, Bela Época, quando a Europa era a maior referência na produção cultural. Com o êxito econômico e o surgimento de outros países, como a Alemanha e a Itália, os nacionalismos ganharam força na Europa. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças ao seu desenvolvimento.
O estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sophie, foram assassinados enquanto desfilavam pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos e vários grupos clandestinos surgiram para lutar em favor da independência. Um desses grupos era o Mão Negra, do qual Gravilo Príncipe, autor dos disparos que mataram Ferdinando e Sophie, fazia parte. Esse grupo tinha ligação com a Sérvia. Logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e o que era para ser uma guerra punitiva se tornou uma guerra mundial. A Alemanha, aliada dos austríacos, ofereceu apoio militar. Por sua vez, a Sérvia era aliada da Rússia e da França, que ficaram do lado dos sérvios. Quais países participaram da Primeira Guerra Mundial? No período anterior à Primeira Guerra Mundial, ocorreu a política de alianças, que consistia em acordos diplomáticos feitos entre países em caso de ataque militar. Essa política foi determinante na formação das duas tríplices que entraram em conflito a partir de 1914. 1. Tríplice Aliança. Item Alemanha. Item Itália. Item Império Austro-Húngaro. Item Império Otomano. 2. Tríplice Entente. Item Estados Unidos. Item Rússia. Item França. Item Inglaterra. Cabe ressaltar que, em 1917, ocorreu uma modificação que foi determinante para a vitória da Entente na guerra. Por conta da Revolução Bolchevique, os russos se retiraram das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Já os Estados Unidos entraram no conflito logo após um submarino alemão afundar um navio norte-americano. Quais foram as fases da Primeira Guerra Mundial? Item Guerra de Movimento. A Guerra de Movimento foi a primeira fase da guerra e aconteceu em 1914. Os alemães conquistaram territórios franceses logo após a invasão da Bélgica. Enquanto o inimigo marchava para Paris, o governo francês transferiu a capital para Bordeaux. Porém, a França conseguiu bloquear o avanço da Alemanha em setembro daquele ano. Nesse período, ocorreu a Trégua de Natal. Na região de Ypres, os soldados que estavam nas trincheiras cessaram os conflitos em dezembro de 1914, por ocasião da véspera de Natal. Os soldados aproveitaram essa trégua para confraternizar entre si e com os inimigos que estavam do outro lado da trincheira. Além do clima festivo, houve troca de alimentos e cigarros. Porém, acabado o clima festivo, as tropas voltaram à guerra. Item Guerra de Posições. A segunda fase e a mais duradoura da Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Foi o período em que os países adotaram estratégias militares baseadas no avanço territorial e na ampliação das trincheiras, que eram valas abertas no solo onde soldados se abrigavam e atacavam os inimigos. Foi nesse período que a Rússia saiu da guerra, por conta da Revolução Bolchevique, e os Estados Unidos entraram, logo após ataque alemão. Item Ofensivas de 1918. Já próximo ao final da guerra, começou a ofensiva de 1918. Nessa última fase, os países utilizaram novos armamentos, como o tanque e os aviões de caça para bombardeios, além do aumento do efetivo por conta da entrada dos norte-americanos no fronte. A Alemanha não tinha mais forças para reagir aos ataques da Tríplice Entente e, no final do ano, se rendeu. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Venceslau Braz governou o Brasil durante todo o período da Primeira Guerra Mundial. Quando o conflito começou, ele decidiu pela neutralidade brasileira. Nessa época, o nosso país começava a se industrializar por meio da substituição de importações. As indústrias europeias pararam sua produção para atender à guerra. Por isso, o Brasil começou a fabricar em seu próprio território os produtos industrializados que eram importados da Europa. Apesar das pressões sofridas para que o Brasil se posicionasse durante a guerra, inclusive de Rui Barbosa, o presidente Venceslau Braz manteve sua opção pela neutralidade. Submarinos alemães navegavam próximos ao litoral brasileiro, em uma clara ameaça à soberania nacional. Em 1917, esses submarinos afundaram navios brasileiros, fazendo com que Braz mudasse o posicionamento do Brasil ao declarar guerra contra a Alemanha, alinhando-se com a Tríplice Entente. A participação do Brasil na guerra consistiu no envio de auxílio humanitário e remédios para o conflito na Europa e de apoio logístico nos combates no Oceano Atlântico. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Com a rendição alemã e o encerramento da Primeira Guerra Mundial, em 1918, começava-se a discutir os desdobramentos do Acordo de Paz.
O presidente norte-americano Woodrow Wilson sugeriu 14 pontos de paz no intuito de evitar um novo conflito mundial. A partir dessa proposta, surgiu a Liga das Nações, uma entidade internacional que pretendia mediar disputas entre países de forma diplomática. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha a grande culpada da guerra e alvo das maiores sanções e de pagamentos de indenizações aos países vencedores. Os alemães saíram do primeiro conflito mundial humilhados, o que abriu espaço para o surgimento de líderes radicais como Adolf Hitler, que usou o ressentimento como motivo para se vingar do resultado daquele tratado.